Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa à volta do maravilhoso mundo do direito comercial. Hoje, o nosso cardápio é o estabelecimento individual de responsabilidade limitada, o EIRL. Trago-vos o EIRL, sendo que nem sempre o fiz. Nos últimos anos, cheguei a passar ao lado desta questão. Porque, a dado momento, parecia-me que era um anacronismo continuar a tratar do estabelecimento individual de responsabilidade limitada depois da introdução legislativa na década de 90 que nos ofereceu as sociedades unipessoais por cotas. Mas já lá vamos. Comecemos por tentar perceber qual a razão de ser, a ratio legis do estabelecimento individual de responsabilidade limitada. O que é que nós tínhamos até 86? Tínhamos um paradoxo. Paradoxo qual? O paradoxo de que se eu apenas podia limitar a minha responsabilidade quando me dedicava a uma atividade comercial, se o fizesse com outras pessoas. Ou seja, apenas tinha uma responsabilidade, ou poderia ter uma responsabilidade limitada, se criasse uma sociedade comercial. Por cotas ou anónima, mas sobretudo por cotas. O que é que isto gerou? Gerou uma multiplicação de falsas sociedades por cotas. O que é que nós tínhamos? Tínhamos centenas de milhares de sociedades que na prática não o eram, mas que ficcionava-se que o fosse através de um expediente fácil que era ou dividir o capital da sociedade com o cônjuge ou criar um testa de ferro, um segundo sócio que apenas apareceria com uma cota muito reduzida para dar o nome e assim, respondendo ao elemento pessoal das sociedades, duas ou mais pessoas, criava-se uma ficção de uma sociedade por cotas. Pelo que, quando surge a ideia de criar no ordenamento jurídico português, à semelhança do que já acontecia, por exemplo, no francês ou no alemão, uma limitação de responsabilidade do empresário individual, a ideia pareceu-nos simpática, até porque, pragmaticamente, não era mais do que reconhecermos aquilo que na prática já existia. E existia porquê? Existia porque a atividade mercantil, pela sua gênese, pela sua razão de ser, é uma atividade de grandes riscos. E o grande risco é o risco de, correndo mal, eu poder responder com todo o meu património. Ou seja, correndo mal, eu ia à falência, para usar um termo que já não se deve fazer, não se deve usar, dadas as recentes alterações legislativas, mas que pedagogicamente me parece neste momento mais acertado. Consequências. Bem, uma delas é a ruína do comerciante e da sua família. Por outro lado, e era aqui que isto prejudicava a economia, um retraimento no investimento. Isto é fácil de perceber. Se nos faz confusão a ideia do falido rico, ou seja, da pessoa que, indo ou falindo uma empresa sua, continua com grande património, e até deixando de pauperados trabalhadores, fornecedores e mesmo o Estado, também é preciso compreender que a ilimitação da responsabilidade é um constrangimento ao investimento. No sentido em que, se eu, cada vez que invisto, estou a arriscar tudo aquilo que construí ao longo dos anos, vou-me inibir de o fazer, a não ser que me vá resguardar de certezas absolutas, o que, na prática, como sabem, nunca existe. Por outro lado, também se defende que, embora aqui um certo sofisma na argumentação, de que criar um património autónomo para as dívidas sociais deixa os credores melhores protegidos, no sentido em que existe ali um património que vai responder pelas dívidas da atividade.
E esse seria, ou tem sido utilizado na doutrina, como mais um argumento a favor da limitação de responsabilidade, embora neste não acompanhe os sábios autores que o seguem. Das duas possibilidades, ou da possibilidade que existia à época, que era a criação da sociedade unipessoal, houve uma celeuma terminológica, uma celeuma dogmática, que se entendia que era uma incoerência criar uma sociedade com um único sócio. Por vezes tem graça relermos aquilo que se escreveu há poucos anos atrás para percebermos como as opiniões mudam ao som das alterações legislativas nem sempre coerentes. Mas, recordando agora ou retomando o pensamento anterior, para mantermos a pureza dos dogmas, a pureza dos critérios, a pureza, se quiserem, dos princípios jurídicos, entendeu-se não criar em 86 uma unipessoal por cotas, algo que aconteceu uma década depois, para criar um estabelecimento ou empresa, teria talvez sido mais correto, individual de responsabilidade limitada. Não sem celeumas. Uma celeuma primeira era que os credores comerciais ficavam mais desprotegidos, que, limitando a responsabilidade, isto iria dificultar o acesso ao crédito por parte do comerciante, porque se tenho mais património para responder pelos meus débitos, obviamente que mais facilmente acedo ao crédito, aquela velha máxima que o banco dá crédito a quem não precisa, no sentido em que só dá se houver garantias superiores àquele crédito, ou pelo menos para alguns. E uma outra crítica era que estaríamos aqui a fomentar um certo aventurismo, no sentido em que, sendo menor a responsabilidade do comerciante, ele poderia aventurar-se mais facilmente e, através da ruína depois da sua atividade, trazendo mais efeitos negativos para a economia do que positivos. Mas, vencidas estas críticas, optou-se pela criação daquilo que no preâmbulo da lei é designado um estabelecimento mercantil individual de responsabilidade limitada, aquilo que na prática nós designamos por EIRL. E o que é um EIRL? Já ficou subentendido, o artigo 1º do Decreto-Lei 248/86 de 25 de agosto sublinha-o, é a possibilidade de uma pessoa singular criar um estabelecimento em cuja sua responsabilidade se encontra limitada a uma parte do seu património, sendo essa parte do seu património o valor com que se criou o estabelecimento, o capital inicial do estabelecimento. Uma peculiaridade deste regime, que não é fácil de entender, é uma limitação que existe. É a limitação de que cada pessoa só pode ter um único EIRL. Podendo ter várias lojas, uma empresa dividida em várias filiais e sucursais, só pode ter um único EIRL. Limitação incongruente, incompreensível, no sentido em que cria aqui um regime discriminatório face àqueles que criam sociedades, porque cada um pode ter quantas sociedades desejar, mas se optar por um EIRL, apenas pode ter um. Um segundo aspecto é a inexistência de personalidade jurídica do EIRL. Um erro, um lapso terrível que, em boa medida, inquinou sempre o sucesso desta alteração legislativa, uma vez que torna-se mais complexo que este funcione, pelo menos quando se faz uma comparação com as sociedades. O EIRL em Portugal tem um capital, segundo a lei mínimo, de 5.000 euros. O que suscita dúvidas dadas às recentes alterações no Código das Sociedades Comerciais, com, no caso das sociedades por cotas, do desaparecimento de um capital social mínimo. O que se nos suscita a questão se não terá existido também uma revogação tácita
desta norma que exige um capital social de 5.000 euros, no sentido em que o capital do EIRL andava anexado ao capital das sociedades por cotas. Finalmente, quando é que o EIRL deixa juridicamente de ser um EIRL? Ou quando é que o empresário titular do EIRL perde esta vantagem da separação de patrimónios? Quando não cumpre esta premissa da separação de patrimónios. Ou seja, esta separação de patrimónios exigida e protegida através deste regime legal faz com que, se o empresário não cumprir, se o empresário misturar o seu património pessoal com o património do EIRL, não possa, num caso de insolvência, vir depois arguir em sua defesa a existência de um património autónomo que iria exclusivamente responder por as dívidas da atividade. Termino com uma provocação. Que justificação pode ter hoje a existência de EIRLs, uma vez que, desde 96, que se permite ao comerciante optar por criar uma sociedade unipessoal? Boa tarde e bom estudo.